Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite, Pai, não é simplesmente diante de homens, para homens, mas é com a intenção de que o Senhor venha sobre cada um de nós. É com a intenção de que o Senhor esteja nesse lugar e que o Senhor seja adorado, Deus, em cada coração. Assim como a Tua palavra diz que o Senhor é entronizado no meio dos louvores do Teu povo, Israel, nós levantamos um trono de louvor, de adoração nesse lugar e te convidamos, vem, 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 Senhor. Nós clamamos pela Tua presença. O revival, Deus, além de ser um movimento, não é só um nome de uma juventude, mas o revival é uma profecia, Jesus. O revival é uma declaração, o revival é uma proclamação, onde nós estamos declarando o avivamento nos nossos corações, o Teu avivamento na Tua igreja, nessa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha de forma poderosa nessa noite. Nós já separamos algumas canções, nós já temos as pessoas que vão fazer algumas ministrações aqui, Pai. Mas o controle, o domínio, o poder, o querer, o agir é Teu, Senhor. O Senhor tem total controle nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Júlia. É a Júlia mesmo que vai orar, né? Derramarei o meu espírito toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão sonhos vossos idosos. Que nós possamos, assim como a palavra do Senhor, pedir que hoje Ele derrame o seu espírito sobre as nossas vidas e pedir que, assim como nós fizemos o retiro, que o Espírito do Senhor foi derramado sobre as nossas vidas, que hoje Ele seja derramado uma porção dobrada sobre nós e que venha de forma nas nossas vidas, para que isso não pare somente na gente, que nós venhamos testemunhar sobre tudo que Deus tem feito em nossas vidas, amém? Então vamos orar nesse momento para iniciar a nossa sala de adoração. Senhor, graças te damos, só Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que nessa noite nossos corações estejam abertos para te adorar com todo o nosso espírito. Que o Senhor esteja guiando e direcionando cada momento dessa sala de adoração. Seja feita de acordo com a Tua vontade, toda oração, todo louvor, toda pregação. Venha falar o que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos perdão por tudo que fazemos que não agrada o Teu coração, mas que nesse momento nós sejamos abertos para te adorar com todo o nosso amor. Nós estamos aqui sedentos pelo Teu Espírito e que isso não venha parar somente em nós. Que o Senhor venha mover com o Teu poder e com o Teu Espírito nesse lugar. Amém. Queremos fazer parte dessa família nessa noite. Queremos nos conectar totalmente. Assim como o Pai deseja o Filho deseja o Espírito, nós queremos desejar a Ti nessa noite. Dê-nos fome, dê-nos sede.
trazer isso mais para o final, mas enquanto o Lucas está ministrando aqui sobre o Espírito Santo inundar a terra, eu queria convidar você a orar por Juiz de Fora, orar por Minas Gerais, orar pela terra que está sendo assolada pelas chuvas. Eu quero dizer para você que nada sai do controle do Senhor. Quantos dizem amém? Mas nós temos visto muitos irmãos sofrendo, muitos já morreram, perderam sua vida, mas nós podemos clamar que o Senhor intervém. Então levanta as tuas mãos, abençoe Juiz de Fora, abençoe Matias Barbosa, abençoe cada cidade, o bar, que a gente tem visto tantas tragédias. Que o Senhor venha de forma sobrenatural nesses lugares, em nome de Jesus. Senhor, entra com a tua provisão, Senhor, nas famílias que estão nesse momento sofrendo, famílias que estão nesse momento, Pai, chorando, Pai. Pai, em meio à adoração que nós clamamos, que o teu reino venha, que o teu Espírito venha, que a tua glória venha. Eu quero te pedir que o Senhor venha sobre a terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos chorar com os que choram. E logo nesse início, Pai, nesse clamor, levantar a nossa voz em intercessão e abençoar essa terra. Que o teu Espírito venha sobre o Juiz de Fora, sobre o lar, sobre Matias Barbosa, sobre toda a região. Que essas tragédias cessem, Pai. E que cada coração esteja pronto, Pai, a aprender contigo aquilo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós nesse tempo, em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Que em meio a esse mover de adoração, algo sobrenatural passe a acontecer mais e mais sobre nós. Seja
mas até que Ele venha, nós venhamos guardar os nossos corações nesse lugar. Sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos, mas nós não queremos a Ti por isso, nós não amamos a Ti por isso, nós amamos a Ti porque fomos amados primeiro, porque encontramos um lugar aos Seus pés, fomos encontrados nos Seus pés. Não existe melhor lugar para estar do que rendido, prostrado, lançado aos pés. Nós queremos os Seus pés, muito nos querem Suas mãos. Vamos cantar esse trecho, vamos? Muito nos querem Suas mãos. Nós só queremos os Seus pés, nos querem Suas
cantar louvores agradáveis para o Senhor. Nós não chegamos aqui somente para olhar uma sala tão bonita como essa. Nós saímos da nossa casa e nos reunimos aqui com um único propósito, Senhor: sermos avivados pelo Teu Espírito. Nós queremos Te dar total liberdade para estar aqui. Feche os seus olhos, perceba, lembre-se do motivo que te fez sair da sua casa e se reunir aqui no corpo de Cristo, ajoelhados, sentados, em pé, independente de como nós estamos. Nós chegamos e nós só sairemos daqui quando nós sairmos daqui tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Espírito Santo, venha nos avivar nessa noite. Ele tem um encontro com a gente. Não é sem razão que nós chegamos até aqui. Declare sobre o seu coração: o meu coração é um coração que queima. E hoje, se eu cheguei aqui frio, se eu cheguei aqui pensando, eu não quero deixar essa chama se apagar, eu sairei queimando ainda mais. Declare sobre você, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Não queremos declarar palavras vazias, não queremos cantar conduzidos por uma melodia. Nós queremos entender e perceber cada palavra que nós estamos declarando. Nós queremos perceber a presença palpável e amável do Senhor que está andando entre nós. Aviva-nos de novo, Jesus. Aviva-nos mais uma vez. Nós ainda temos fome. Quantos têm fome de Deus? Nós te sentimos e te experimentamos, mas nós queremos uma porção nova. Nós queremos algo novo, Jesus. Aviva-nos, Rei dos Reis. Surpreenda-nos. Nós temos uma grande expectativa, mas nós sabemos que seremos surpreendidos pelo Senhor. Aviva-nos outra vez. Queime o nosso peito. Assim como nós declaramos que aquele dia que nós experimentamos juntos o descer do Seu Espírito foi um dia memorável e que nos lembraremos eternamente, queremos nos lembrar desse dia, Jesus. Marca-nos de novo. Ore sobre a sua vida. Declare isso. Gente, existe um mundo espiritual totalmente ativo. Enquanto nós estamos aqui, existe um reino inteiro trabalhando a nosso favor. Enquanto nós estamos aqui, isso tem um grande significado. Quantos não conseguem se reunir com o corpo de Cristo, adorar, exaltar ao Senhor, porque Ele é grande. Vocês conseguem enxergar o privilégio que a gente tem, se apeguem a Ele.
de arrepio, mas que seja uma canção de verdade. Que ao declarar que Ele venha queimar, realmente deixe Ele queimar. Deixe Ele vir com o fogo dele, consumidor, o fogo que purifica, o fogo que limpa. Nessa noite, Espírito Santo, venha com fogo para nos lavar, para nos purificar. Purifica-nos com teu fogo. Nos colocamos nesse fogo para que o Senhor venha, transformar o nosso ser, para que o Senhor venha mudar o nosso ser. Não aceitamos sair da mesma forma que entramos. Não aceitamos ter um encontro contigo e nada ser mudado. Existe muita coisa em mim, Pai, que precisa ser mudada. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para que você venha mudar. Quebra os ídolos que têm ocupado o seu lugar em meu coração e em nossos corações. Quebra os ídolos que têm nos atrapalhado de adorar a Ti verdadeiramente. Essa é a nossa oração. Muitas das vezes esses ídolos somos nós mesmos, o nosso próprio ego, os nossos próprios achismos, um orgulho que está em nós. Senhor, quebre todo orgulho, quebre em nós. Temos um coração puro, temos ter um coração que agrada o teu. Não aceitamos viver de máscara, Senhor. Não aceitamos viver de máscaras. Nunca de nós coloque a verdade em nós. E a verdade é Cristo. Existe uma maneira de vivermos a verdade. É vivendo em Cristo. Ele é a verdade. Só existe uma maneira de estarmos na verdade, estando em Cristo. Nessa noite eu estou te convidando a estar nele, a viver nele, a transformar aquela canção que cantamos mais cedo, que queremos os pés, que não queremos apenas as mãos, não queremos apenas as bênçãos, nós não queremos vir ao culto de domingo apenas para pedir e ganhar algo material, ou algum benefício da Ti. Nós não queremos os benefícios que o Senhor pode nos trazer. Sabemos que o Senhor nos dá muitos benefícios, mas nós não queremos te amar por isso. Queremos te amar porque Cristo nos amou. Queremos te amar porque Ele nos amou primeiro. Então quebra o seu coração perante o Senhor. Quebra o seu coração perante o Senhor. Nós não estamos
pode levantar as tuas mãos da maneira que você está e declarar isso? Vamos lá com as mãos aos céus. Você que está sentado aqui, você que está pela igreja, levanta as tuas mãos. Declara ao Senhor, Ele é o único Rei, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Nós não temos outros deuses no nosso coração. Nós não temos outros deuses. Sim, rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Eita, tudo. Quem não louvará? Quem não com as mãos nos céus bem forte, veja os tronos de outros rodados ao chão, até meu coração se deita quem não louvará, quem não temerá o Rei? Vamos, importa quem Maior que toda sombra aqui, importa quem seja, o único Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome. Tu és o único Senhor. Quero convidar você a se juntar com o irmão que está do teu lado aí, de preferência um homem, um menino com um menino, uma irmã, ore com uma irmã, abençoe a vida dela. Ore especificamente para que todos os tronos caiam, que só exista um trono, somente um Deus, somente o Senhor. Abençoe essa pessoa que está do teu lado. A Bíblia nos ensina a fazer isso, orar uns pelos outros. Nesse momento de céu na terra, como já falamos aqui, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entramos, que ninguém saia daqui do mesmo jeito, que possamos sentir o impacto em meio à adoração do Teu Espírito. Sabe, Deus, tem coisas que nós não podemos fazer. Nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos adorar, mas há áreas que só o Senhor pode tocar. Quem sabe seja hoje, quem sabe seja agora, Deus. Quem sabe seja hoje, quem sabe seja agora. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Toca onde só o Senhor pode tocar. Cura só o que o Senhor pode curar. Nenhum remédio,
nenhuma técnica, nada do homem entra, só o Senhor. Às vezes esperamos um barulho grande, mas às vezes não é no barulho, no vento, nas tempestades, no fogo, mas no silêncio do nosso coração.
pouquinho. Pai querido, Pai amado, obrigada pela Tua presença que é nítida aqui. Nos ajuda, meu Pai, a nunca nos acostumarmos com a Tua presença, com o extraordinário nas nossas vidas. Eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de graça. Obrigada porque a Tua misericórdia se renova todos os dias nas nossas vidas. Obrigada por essa sala de adoração, por tudo que o Senhor já está falando nos nossos corações. E eu te peço, meu Pai, eu te peço que o Senhor continue falando conosco por meio da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, verdadeira, eficaz, suficiente para as nossas vidas. Então nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a estarmos sensíveis ao Teu mover, ao Teu agir nesse lugar. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor repreenda toda a tentativa do inimigo de nos distrair, de nos dispersar. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a estarmos com os olhos postos no Senhor, para poder ver, vivenciar, experimentar a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. E que hoje, meu Pai, assim como foi no retiro, assim como tem sido na nossa juventude, na nossa igreja, que seja só o início de um tempo extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Estou enxergando aqui no tablet, não, gente, perdão. Vou ler aqui na palavra, bem rapidamente, porque enquanto eu estava ali orando, Deus já falou algumas outras coisas também. Aí eu já fiquei pensando aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre Atos 1 e 2. Para quem não lembra, em Atos 1 e 2 a gente tem ali o Pentecostes, né, o derramar do Espírito Santo de Deus. E era uma promessa que o Deus Pai tinha feito através de Jesus, que naquele tempo, assim como a Júlia leu no início, que está lá em Joel, que naqueles dias o derramar do Espírito Santo aconteceria, que viriam dias em que o Espírito Santo seria manifesto na igreja primitiva, nos discípulos, e que a partir dali eles seriam capacitados para continuar o ministério apostólico, o ministério que Jesus começou. E pensando sobre isso, sobre tudo que a gente viveu no retiro, o que o Senhor tem falado muito ao meu coração na verdade, uma indagação, né? Uma inquietação, que é o que nós faremos? O que nós faremos diante da presença? O que nós faremos diante de tudo que nós temos experimentado, vivido, testemunhado nesse tempo? Porque a gente não pode se acostumar, sabe? O que tem acontecido é um milagre, é a manifestação do Senhor. O que a gente viveu no Espírito Santo, eu creio que não foi só eu creio que muitas pessoas aqui sentiram nitidamente o manifestar do Espírito Santo naquele lugar. Tiveram pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, com fogo. Então a gente de fato tem vivido um tempo extraordinário. E um tempo extraordinário é um agir, é um mover sobrenatural, e ele é muito importante para a nossa fé. Mas uma fé madura, ela não é firmada somente em momentos extraordinários. Ela é firmada principalmente no Evangelho, na palavra, na oração, no jejum, nas salas de adorações, nesses momentos que a gente trata como ordinários. Então, como o tema, de hoje é o Revival Camp, eu creio que todos que foram, e até mesmo os que não foram, puderam ouvir os testemunhos das pessoas que estavam lá e viram como esse mover foi sobrenatural. Mas hoje, estando aqui, mais uma vez o Senhor confirma essa palavra no meu coração, de que nós temos que buscar também, não devemos somente esperar pelo próximo retiro, pelo próximo evento extraordinário, mas vivermos esse poder, honrarmos essa presença do Senhor com uma vida devota nos tempos ordinários. Então, o que o Senhor está buscando é uma juventude, são jovens e juvenis que sejam apaixonados por eles todos os dias. E isso precisa, essa presença, o que temos experimentado e testemunhado, tem que gerar uma transformação na nossa vida. E pensando sobre isso, eu creio que o tempo é muito breve para a gente poder falar de todas as transformações, mas 3 eu acho que são fundamentais. A primeira é a transformação na gente enquanto indivíduo.
vivido. Então, muitas vezes a gente fala de avivamento esperando um grande mover, multidões, grandes acontecimentos, e isso também é avivamento, mas não é só isso que é avivamento. Então, quando nós temos, por exemplo, pecados não confessados, pecados de estimação, isso impede com que a gente viva o avivamento na nossa vida. Então, é muito importante, é fundamental, é na verdade a essência do Evangelho, que a gente tenha uma vida devota a Deus. Nós não temos mais tempo a perder como jovens, juvenis, e aqui eu falo desde os de 8 até os de 80 anos, que a gente tenha de fato essa chama acesa e que isso impacte o nosso coração, para que a gente possa de fato queimar por Jesus e ter uma vida que não seja só íntegra, porque isso é muito forte, a gente pensar, né? Deus não nos chama somente para sermos pessoas honestas, pessoas íntegras. Ele fala lá em Colossenses que a partir do sangue de Jesus nós fomos feitos como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então é como se fosse um outro nível. A gente está aqui como pessoas separadas, como povo exclusivo de Deus para viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Então é muito importante que a gente ande à altura disso, que a gente tenha de fato um temor, um zelo pela presença do Senhor, pelo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas nesse lugar. E é muito assim, interessante a gente pensar que a partir do momento que essa chama está acesa na gente, ela vai naturalmente, ou melhor, né, de maneira sobrenatural, queimar as pessoas ao nosso redor. Então é uma segunda dimensão que a gente pode pensar e também sobre a questão do arrependimento, sobre a questão do avivamento em si, é sobre a nossa comunidade de fé. Eu creio numa juventude que sustenta a comunidade de fé, que sustenta a igreja em oração, em jejum, em palavra, que sustenta a igreja do Senhor com dízimos e ofertas, que sustenta a casa do Senhor com serviço, com uma vida devota, porque nós não fomos chamados para poder viver de maneira como as pessoas que não conhecem o Evangelho vivem, mas nós fomos chamados para sermos cristãos, pequenos cristos, pessoas que estão ali, que são tão parecidas com Cristo, que na verdade não aparece mais a Sara ou o pastor, mas quem aparece é Jesus através das nossas vidas. Então, que a gente tenha esse zelo, que a gente tenha de fato essa vida consagrada ao Senhor, que a gente confesse, tira de vez, sabe? Não adianta a gente vir no culto no domingo, aí a gente mente de segunda a sexta, não pode. A gente precisa de fato ter uma vida devota na esfera individual, na nossa comunidade de fé. E falando aqui, eu estava lembrando de uma frase de uma moça bem famosa, que ela falou assim, uma oração na verdade, né? Que ela pediu a Deus que por meio dela uma chama fosse acesa, uma luz espiritual fosse acesa na Inglaterra e se espalhasse por todo o mundo. E essa moça foi nada mais nem menos do que Susanna Wesley, que foi a mãe de grandes nomes que a gente tem aí no metodismo, né? John Wesley, um dos maiores avivalistas, e também Charles Wesley, que compôs inúmeros cânticos, inúmeros louvores que a gente conhece e louva a Deus através deles até hoje. E essa oração é tão poderosa porque ela lembra a gente justamente disso. Ela lembra a gente que não tem ninguém que seja pequeno demais, novo demais para poder pregar o Evangelho, para poder viver o Evangelho na sua vida, para poder ser testemunha. Até porque eu não consegui ler aqui por causa da luz, esqueci meu óculos, mas se vocês lerem em casa ou lembrarem, em Atos 1, a gente tem, obrigada, a gente tem justamente aquele versículo que fala que o Senhor nos chamou, Jesus nos chamou para ser testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, tudo que a gente tem vivido é para testemunhar o Senhor, é para glorificar o nome dele. E que a gente tenha, que a igreja seja de fato sustentada pelo Senhor. Eu creio que a gente vai ser referência. A gente vai ser referência para os anciãos, para os adultos, para as crianças, por ser uma juventude que está queimando pelo Senhor, que está disposta a sacrificar os seus ídolos, que está disposta a entregar de fato todos os pecados que ainda estão cercando o nosso coração, que está disposta a ser justamente essa testemunha. Se o Senhor chamar para servir na igreja local ou para servir em missões em outros
a Deus, que tem uma vida de adoração a Deus. A gente está numa sala de adoração, né? E a gente tem aqui o louvor, a palavra, orações, mas isso não resume a adoração. A gente adora a Deus na nossa vida profissional, nos nossos estudos, na nossa família, em tudo que nós fazemos. Então eu creio que a nossa oração tem que ser para que o Senhor seja manifesto, glorificado, testemunhado na nossa vida todos os dias, em todos os lugares que Ele nos enviar. Então nós todos somos missionários, né? Charles Spurgeon fala isso também, que se você não é um missionário, que se você é um cristão e não é um missionário, então você não é um cristão. Você precisa, isso faz parte da nossa essência enquanto cristãos. E esse é o chamado de Jesus. Então, quando tem o Pentecostes, primeiro Jesus fala para que os discípulos não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo desça e os capacite. Mas todos nós já tivemos essa capacitação. Amém? Todos nós já recebemos o Espírito Santo. Todos nós já experimentamos essa graça maravilhosa, tanto no dia de hoje, quanto no retiro, como em todos os cultos, nos nossos dias de devocional. O Senhor já tem falado conosco. Então, o que eu quero trazer novamente é o que nós faremos a partir disso. Porque o céu, o Espírito Santo, né, ele está sempre pronto para fazer. É a gente que precisa reagir a isso. É a gente que precisa responder a isso com temor e com zelo. E por fim, não vou me alongar muito, porque eu creio que a gente tem muito ainda para poder queimar hoje. Uma terceira dimensão, assim, que o Senhor tem ministrado muito na minha vida através desses 2 capítulos é a questão do ID. Porque de nada adianta a gente estar aqui com as 99 ovelhas e ter uma perdida lá fora. Então, 99 não é 100, galera. A gente precisa, principalmente a gente que é jovem e juvenil, nós temos uma responsabilidade muito séria e muito grande. A grande comissão que está lá na palavra, que é o ID, pregai o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, é o principal chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele não tem idade. Timóteo fala isso, eu não vou lembrar agora o capítulo exato, o versículo exato, mas ele fala isso, que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja você uma referência na pureza, no zelo com a palavra, no servir. Então que a gente possa ser essas referências dentro da nossa casa, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, dentro da igreja, dentro da cidade de Paraíba do Sul e nas nações. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor não permitiu que a gente vivesse tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos experimentado, para a gente guardar só para a gente. Eu creio que Ele está levantando aqui, porque, como eu falei, para mim eu vejo como um milagre a gente ter isso. Nós temos aqui quantos jovens, quantos juvenis, quantas pessoas aqui, quantas crianças também aqui, pleno sábado à noite, ouvindo da palavra, queimando com Jesus. E isso não pode parar na gente, porque tem uma galera lá fora que não tem essa alegria, que não tem essa paz, que não está salva, que a gente ama e que está perdida lá fora. Então isso é responsabilidade nossa. Quando o pastor Alexandre estava orando também sobre a questão de Juiz de Fora, para quem não sabe, eu morei por muitos anos em Juiz de Fora, e lá era a minha cidade, era a minha casa, e do nada, de um dia para o outro, vários amigos perderam as casas, vários amigos perderam parentes, pessoas amadas, e foi aqui do lado. Eu creio que todo mundo aqui praticamente já deve ter visitado Juiz de Fora, é uma cidade muito perto, muito acessível a gente. Então, o que eu quero dizer é, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, sabe? Essa urgência, ela tem que queimar no nosso coração. A gente não pode se contentar com esse agir e ficar somente em nós, porque é isso que é o avivamento. É a partir do nosso arrependimento, a partir da nossa busca incessante por Jesus, do nosso amor por Jesus, isso gerar também na gente uma urgência de amor pelo próximo, uma urgência de pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Então, novamente, o que eu quero dizer é, a gente, enquanto jovem e juvenil, nós temos uma responsabilidade, principalmente com as pessoas da nossa idade, que ainda não conhecem o Evangelho, é o seu colega de escola, seu colega de faculdade, de trabalho, que ainda não conhece o Evangelho, e você pode ser o instrumento. Às vezes Deus só está esperando você abrir a boca para falar, para poder trazer ele para Jesus, para poder dar o presente mais precioso que a gente tem. Porque de nada adianta títulos, riquezas materiais, felicidades terrenas, se depois que a pessoa morrer ela não for para Jesus, ela não for salva. Então que essa urgência ela queime no nosso coração, né? A gente não tem tempo para perder, a gente tem que ter uma vida igual no jogo naqueles jogos que tem tipo a jogada do all-in, tem que ser assim, sabe? A gente tem que ter essa urgência num nível tão grande, que isso quer
a toda oportunidade, né? Igual fala na palavra, quer seja oportuno, quer não. Porque aqui, graças a Deus, a gente não tem perseguições, a gente não tem tantas dificuldades, e mesmo assim a gente se cala. Então, eu tô falando isso tudo pra mim também, porque é muito fácil, né, a gente falar assim. Mas a gente tem pessoas que estão do nosso lado, e às vezes a gente tem mais facilidade de falar do amor de Deus para uma desconhecida do que para a pessoa que mora com a gente. Então, que o Senhor possa de fato avivar os nossos corações, que o Senhor possa de fato trazer o arrependimento para a gente poder parar de perder tempo com o pecado de estimação, para parar de perder tempo com tanta bobeira que nos atrapalha de viver o melhor de Deus, sabe, para as nossas vidas, que é essa paixão genuína, que é essa paixão incessante, que é essa vida e vida em abundância que Ele nos prometeu. Eu creio em nome de Jesus que tudo que Ele está falando aqui no dia de hoje vai continuar ecoando no nosso coração e que a gente vai pelas nações, que a gente vai pela cidade, que a gente vai continuar aí pregando o Evangelho, fazendo discípulos, que a gente vai continuar testemunhando o Senhor através da nossa vida, de todas as coisas que Ele tem colocado nesse lugar. E eu creio também que tudo que nós vivemos e experimentamos já foi essa capacitação. Então, que a gente não espere mais, sabe? Porque uma coisa muito forte que a gente pode pensar também, Deus não fez a igreja para ser uma comunidade fechada, mas para ser uma comunidade conquistadora. Então, é uma comunidade que tem o dever de se abrir, que tem o dever de ir. A gente não pode se acomodar, como eu falei, de ter as 99 ovelhas por aqui enquanto tem uma perdida lá fora. Com quantas pessoas dentro da nossa igreja que às vezes não estão firmes na fé e a gente sabe e a gente não faz nada, a gente não faz uma oração por ela, que não tem nenhum valor, não tem nenhum custo, né? Não custa nada na nossa vida, às vezes 10 minutos, 15 minutos e a gente não ora. E ainda mais as pessoas lá de fora, que a gente não prega, que a gente muitas vezes se cala, se omite. Então, que a gente, enquanto jovem juvenil, a gente não negligencie isso, a gente não negligencie essa responsabilidade que o Senhor delegou para nós. Porque Ele poderia ter mandado anjos, Ele poderia ter Ele mesmo falado para todas as nações em a todo momento, mas Ele deu esse presente para a igreja, porque pregar o Evangelho é um privilégio, gastar a nossa juventude por Jesus é um privilégio. Então, que a gente honre esse privilégio com muito temor, com muito zelo, e que a gente não negligencie nenhum dom, porque cada pessoa aqui tem um dom para edificar a igreja, cada pessoa aqui tem um dom, um talento único que o Senhor colocou, não para nossa vanglória, mas para que o reino seja glorificado, para que o reino seja expandido. Então, que a gente tenha temor ao Senhor também de utilizar esses dons, de utilizar esses talentos de maneira consagrada a Deus, de maneira devota ao Senhor todos os dias. Então, falei até mais do que eu imaginava, mas creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez e lembrem dessa palavra, o que nós faremos a partir de agora, porque isso é só o começo. A gente não vai esperar o próximo retiro, a gente não vai esperar, a gente vai gerar expectativa, mas o Senhor tem coisas para fazer até lá, o Senhor tem coisas para fazer ainda hoje, durante a semana, nas próximas semanas, em toda a nossa vida, e Ele está pronto para fazer, basta a gente dar uma resposta a Ele nisso. Amém. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações de maneira pessoal, de maneira individual. Eu creio que antes dessa palavra nascer no meu coração, ela nasceu no coração do Senhor. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações ao longo dessa noite. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a queimar verdadeiramente de amor por Ti. Nos ajuda a sermos uma juventude que é referência na Tua casa. Uma juventude que ora, uma juventude que jejua, uma juventude que tem fome da Tua palavra, que come a Tua palavra mais do que come o pão, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor desperte chamados, impulsione pessoas nessa noite, que a gente possa experimentar esse avivamento, que é o verdadeiro avivamento que o Senhor tem para as nossas vidas, que não se resume a grandes acontecimentos e a grandes multidões, mas que pode ser nítido, que pode ser sentido, vivido, experimentado e testemunhado todos os dias nas nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor esteja usando, enviando cada um dos Teus filhos e filhas que estão nesse lugar, meu Pai, porque ainda há muitas pessoas para serem salvas, muitas pessoas para serem alcançadas.
alcançadas por Ti, meu Pai. Então nos ajuda, nos direciona, nos dá sabedoria, discernimento, para que possamos ser uma juventude que é referência por amor a Ti, meu Pai. Que é uma juventude que é referência em queimar incessantemente pelo Seu amor, pela Sua presença. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos desperte, meu Pai, que nada fique negligenciado da nossa parte, que a grande comissão seja de fato vivida na nossa vida e que tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações nos ajuda, nos impulsiona de maneira tão forte que seja quase impossível a gente não falar do Teu amor para as pessoas ao nosso redor, meu Pai. Eu creio que o Senhor já derramou a capacitação sobre as nossas vidas e vai continuar derramando a cada dia, de maneira contínua, de maneira cada vez mais profunda, se nós Te buscarmos e Te buscarmos em verdade e de todo o coração. Mas eu te peço mais uma vez que o Senhor nos ajude a fazermos a nossa parte, a sermos corajosos para podermos pregar a Tua palavra com ousadia, com intrepidez, pregar para quem o Senhor nos enviar, quer seja oportuno, quer não, meu Pai. Que o Senhor cresça na nossa vida e que a gente diminua cada dia mais e que nesse mesmo Espírito o Senhor nos permita continuarmos na Tua presença, continuarmos adorando ao Senhor, amando ao Senhor cada dia mais, meu Pai, cada dia mais, até que nada mais importe. E que a gente possa, meu Pai, honrar sempre com temor e com zelo a Tua presença, a Tua palavra e o Teu Evangelho, que são as coisas mais preciosas que temos nas nossas vidas. Eu Te agradeço e Te peço em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite. A gente já está caminhando para o final. Vamos cantar mais uns 2 louvores aqui. Mas Deus tem feito grandes coisas, tanto no retiro, quanto nessa igreja, quanto nos nossos corações. Então, Pai, nós Te agradecemos pela palavra que o Senhor falou através da vida da Sara, Deus, que o Senhor continue falando em nossos corações. Pai, que o Senhor transborde em nós dons espirituais, que o Senhor nos dê palavras de conhecimento na hora de evangelizarmos, Pai. Quando nós estivermos falando de Jesus, de Ti, para outra pessoa, que o Senhor possa nos conduzir, e que essa pessoa veja o Seu amor através das nossas vidas, Pai. Nos capacite. Pai, nós pedimos que o Senhor nos capacite com o Teu amor, com a Tua misericórdia, Pai. Nós declaramos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Então, Pai, na Tua misericórdia, no Teu amor, que o Senhor derrame esses dons de conhecimento para que nós possamos espalhar o Teu Evangelho, para que todas as pessoas sejam impactadas pelo Teu amor, que nós não cessaremos enquanto todas as pessoas não forem impactadas pelo Teu amor, enquanto todas as pessoas não conhecerem a Ti, Pai, porque nós temos a consciência de quem Tu és, mas nós queremos transbordar isso na vida de outras pessoas, Pai. Então, Pai, desde já nós Te agradecemos, Te glorificamos, Te honramos, em nome de Jesus. Amém. Teu
possamos nos comprometer com a palavra que aqui foi pregada, Deus. Que nós possamos nos comprometer com o Teu Espírito, aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Pai. Que não seja só de palavras, que não seja só com canções, mas que a nossa vida te adore, em nome de Jesus. Você pode dizer uma palavra de bênção para alguém que está perto de você? Fala uma palavra, abençoa o teu irmão. Profetiza algo do Senhor para ele, para ela. Amém? Vamos repetir então, tu és digno para a gente finalizar. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, oh meu Pai, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Mais uma vez, tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, declare, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor Jesus, te exaltamos, Pai, te exaltamos, ó Espírito Santo, te exaltamos, Jesus, ó Senhor. Pegue na mão da pessoa do seu lado, vamos encerrar com a oração final.